No episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito difícil para muitas pessoas, que é sobre a necessidade de recomeçar. O que seria o recomeço? Eu comecei diante a algo, eu estava caminhando e eu precisei voltar. E aí nessa volta, que aí vem o problema. Vem o medo, vem a insegurança, vem os questionamentos do porquê. O ser humano gosta muito de perguntar o porquê das coisas, né? E aí vem principalmente de um medo. Porque pensa, a gente tava andando num caminho confortável, a gente tava trilhando, tava gostoso, né? E aí vem as complicações, vem as dificuldades, vem os imprevistos. E aí a gente tem que dar a volta e voltar diante a um ponto. E aí a gente fica perdido, não sabe pra onde ir. Sabe aquela sensação de você parar, olhar e dizer, eu não sei pra onde ir, eu tô perdido, eu tô com medo, enfim, o que eu vou fazer? O que eu faço? E aí vem a necessidade de recomeçar. Ok, Letícia, eu entendi, eu tenho que recomeçar, mas não é fácil. O que eu faço? Afinal, tem um passo a passo para eu seguir? Enfim, se fosse fácil ter um passo a passo. Acho que todo mundo. Acho que se existisse um passo a passo de segue isso, as pessoas não teriam tanto medo. Porque seria só seguir e aí pronto. Mas a vida não é isso. A vida é uma necessidade de se reinventar, se construir, se reconstruir, se descobrir. Mas eu acho que um passo muito legal da gente observar é não tenha medo de recomeçar. Tem um ditado, eu acho que é um ditado japonês, enfim, não sei ao certo, em que diz, se você pegar um ônibus errado para um destino que vai totalmente diferente, pare na primeira parada. Não vai seguir na frente. Não vai seguindo. Você tem que chegar na direita, aí você pegou um ônibus errado e foi para a esquerda. Pare na primeira parada. Porque é muito mais fácil voltar da primeira parada do que da última. Não tenha medo de parar. Eu sei que o parar ou recomeçar é difícil, visto que vem de algo em que, de uma idealização, muitas das vezes, ou de algo em que a gente acreditava ser o legal, o correto, enfim. E aí a vida mostra caminhos diferentes em que a gente precisa dar um passo atrás. E é isso. Dar um passo atrás. Não tenha medo de dar um passo atrás. Aquele famoso ditado, às vezes dá um passo atrás e vai pra frente. Mas é isso. Nem sei, a vida numa linha reta. Se fosse toda a vida eu dizer para os meus pacientes, a vida é uma linha reta. Se tá indo por esse caminho vai ser pro resto da vida, não é assim. A vida é uma caixinha de surpresa, em que uma hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora é aquilo. É a vida. E que muitas das vezes a gente precisa voltar pra gente continuar caminhando. E às vezes a gente, pra continuar caminhando, a gente precisa voltar. Para que a gente não se perca mais. Às vezes o caminho em que você tá precisando recomeçar é um caminho em que antes você estava perdido. E que agora é uma possibilidade de recomeço, de olhar o caminho correto, olhar um caminho legal, olhar um outro caminho. E aí eu acho que essa é a chave, o ponto central. Quando a gente olha de uma maneira diferente, a gente vivencia de maneira diferente. Não é sobre aquilo que me dói, é como eu reajo daquilo que me dói, como eu permito, como eu olho para aquilo que me dói. E se eu olho recomeçar como algo pesado, como algo denso, como algo que dói, eu nunca vou recomeçar de forma leve, eu sempre vou recomeçando
sempre voltando pro passado, sempre voltando pro passado, sempre voltando, e aí eu não vivo o que eu tenho hoje. E que tal a gente mudar a forma de olhar? Mudar a perspectiva? O recomeçar antes era algo pesado, algo denso, algo que dava medo. E por que não olhar o recomeçar como uma nova possibilidade, novas oportunidades, olhar diferente? Talvez algo que venha coisas melhores ou algo em que eu me redescubra como uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Enfim, é a mesma situação. Recomeçar. A palavra é a mesma. Para uns pode ser algo positivo, para outros negativo. Só que quando a gente muda a forma de olhar, a gente muda a nossa experiência diante de algo. É o que a gente faz na terapia, principalmente. Quando a gente faz questionamento socrático, quando a gente faz. Existem várias técnicas que o psicólogo utiliza, né? E que muitas das vezes a forma como a gente enxerga o mundo está muito distorcida diante daquilo que é a realidade ou diante de várias situações, enfim. Que é carregado por crenças que fazem com que as nossas lentes fiquem embaçadas, né? Então, se eu venho de uma crença de que recomeçar é algo negativo, visto que, um exemplo, os meus pais precisaram recomeçar e aí deu tudo errado, eu vou ter uma visão negativa do recomeço. Em vez de olhar, ok, por que esse recomeço não pode ser uma possibilidade, uma oportunidade? Porque tudo tem que ser pesado. Que aí o medo que vem é justamente pode vir acompanhado com essa forma como eu enxergo esse recomeço. Algo pesado, algo que eu não sei para onde ir. E a verdade é essa, a gente não sabe para onde ir mesmo. E por que não começar a traçar o caminho que você gostaria de ir? Olha que legal! Um caminho que você precisava seguir, por que não olhar um caminho que você gostaria? Por que não? Ok, deixa eu ver. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Uma pessoa que teve um relacionamento durante um período e aí precisou passar pelo término. E aí ela teve tristeza, enfim, não sabe, tem que recomeçar, não sabe para onde seguir. Ok, então por que você não pode recomeçar fazendo coisas que talvez antes você não fazia? Por exemplo, você tinha um sonho de, não sei, fazer um novo esporte. Ou tinha um sonho de fazer um intercâmbio durante um período e que antes não conseguia realizar. É a mesma situação, só que eu olho e ajo de maneira diferente. Não adianta só olhar de uma maneira diferente, eu preciso agir diante daquilo que eu olho. E que muitas das vezes recomeçar dói. Não tô dizendo que é fácil, enfim, eu não tô dando passo a passo, até porque não existe. Eu tô te fazendo um convite à reflexão, de olhar de maneira diferente, de olhar de uma maneira de possibilidade. E eu acho que pra gente falar sobre esse tema, tem uma frase a famosa frase desse livro, da Alice no País das Maravilhas, é a do gato. Pra onde você vai? Não sei, eu tô perdida. Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? E eu acho que interessante também uma outra frase desse livro que é pouco falada, que é a da lagarta. A lagarta pergunta pra Alice: quem és tu? Quem é você? Vou te perguntar: quem é você? E aí a Alice diz: ela pensa um tempinho, fica pensando, refletindo. Aí ela diz: olha, eu sabia quem eu era hoje de manhã, mas no momento presente já não sei. Por quê? A vida é mudança. Ela estava de uma situação e já foi para outra e ela, no momento, ela se sentiu perdida. Não sabia mais.
Aí a lagarta pergunta, quem é você? Não sei. E esse não sei talvez venha acompanhado diante ao medo, diante a uma pressão, diante a tanta dor, que às vezes a gente esquece de olhar para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente tem como qualidade, aquilo que a gente tinha como sonho. Eu vou dar o exemplo do relacionamento. A pessoa viveu tanto uma vida a dois que eu te pergunto, quem és tu? Ela não sabe responder. Porque ela sempre viveu uma vida só no dois. E esqueceu o um, a sua particularidade, a sua singularidade, aquilo que ela tem de especial. Tá vendo que esse recomeço é uma possibilidade de você começar a viver? A você olhar para você e não só o outro, só o outro, só o dois, mas o um. Até porque para que haja o dois, existe a famosa aquela frase que eu discordo totalmente, que é a metade da laranja. O que é a metade da laranja? Uma laranja bonitinha, foi para outra, juntou. Não tem. Às vezes é uma laranja, às vezes é outra coisa, não sei, é uma maçã, enfim, que às vezes pode ser um sabor totalmente diferente. Mas é importante que essa metade da laranja, ela tenha a sua singularidade, para que juntos eles formem um sabor gostoso. E não uma pessoa que é, enfim, vai te completar. Se você sempre buscar a sua completude no outro, você vai viver uma vida incompleta. E nem sempre a gente vai viver ou melhor, nunca viu uma pessoa completa. Tá vendo que é uma situação em que a pessoa precisou recomeçar diante de um término, ela vai começar a olhar para si como um ser singular? E que por conta disso, do relacionamento, ela não estava conseguindo, e aí ela precisou, diante a um sofrimento, diante a uma dificuldade, ela precisa tomar certas atitudes. E aí ela começa a fazer esporte, ela faz o intercâmbio que tanto sonhou, e aí ela se vê como indivíduo. Olha que maravilha esse recomeço. Olha que coisa boa. Mas no momento, sim, ela estava enxergando a dor, ela tem que viver a dor mesmo. Recomeçar dói. Não é fácil, não. Você tava num conforto, numa coisa, e você tem que voltar. Gente, dói. E eu não tô falando aqui, quando a gente fala de saúde mental, não há vida livre de sofrimento. Não existe isso. Nunca mais vou sofrer. Não existe. Mas é uma vida que, apesar dessa dor, eu consigo caminhar. Eu consigo seguir. Não existe uma vida sem sofrimento. Existe uma vida com sofrimento, mas que eu consiga caminhar e, principalmente, recomeçar. Olhe aquilo que você precisa recomeçar. Identifique aquilo que você antes deixou de fazer e agora tem uma possibilidade de fazer. Às vezes é isso, a mudança de olhar muda a forma como a gente vivencia algo. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise e aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, ciência, tudo para que você consiga viver de uma forma mais leve. Me siga nas redes sociais, Letícia Scalise, no TikTok, YouTube, Instagram, que lá eu posto conteúdo diariamente sobre esse universo da psicologia e saúde mental. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo, esse vídeo, dê um like, ajuda muito, não sabia que ajudava, mas ajuda muito. Deixe seu comentário daquilo que você precisa recomeçar e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.